Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Queridos amigos, hoje, gente, o tema que nos foi reservado, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, a família corporal, a família espiritual. Está contida no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino dos céus de Deus se não nascer de novo. Este capítulo 4 trabalha conosco a reencarnação. Diz assim a espiritualidade superior, no item de número 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Refletindo, queridos amigos, nesta importante lição, que nos falam da reencarnação, a reencarnação é esta bendita oportunidade de progresso, de ascensão espiritual. Nós, criados por Deus, simples e ignorantes, temos um destino. Todos nós, os espíritos imortais, fomos criados para chegarmos a esta evolução plena, que é o desenvolvimento da inteligência, no seu mais alto nível, e da moralidade, do amor, do sentimento. Não tem espírito nenhum que vá ficar para trás. É uma lei divina o progresso. E para isso, precisamos das várias existências, pois uma só não é suficiente para almejarmos este êxito da plenitude do Espírito. Portanto, as várias oportunidades se estendem ao longo dos milênios, a fim de nós brilhar a vossa luz, como falava Jesus, lançarmos um voo de ascensão à sublimidade do Espírito. Reencarnamos.
E fala-nos Emmanuel, aliás, Joana de Anjos, no livro Estudos Espíritas, que a reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação aos infratores das leis na trajetória humana, facultando-lhes a oportunidade de ressarcirem numa os erros cometidos nas existências transatas. Pois não somos só de êxitos nas anterioridades das nossas vidas, nessas malhas das existências que se interpõem, que se constroem, vamos sim tendo as conquistas, vamos alçando esses voos, porém, devido à nossa ignorância, devido à nossa pequenez espiritual, nós vamos desviando das leis divinas. Vamos fazendo trajetórias não muito felizes. E aí o que acontece? Nós precisamos retomar um caminho para a apaziguação da nossa própria consciência. Na erraticidade, que é o período entre vidas, ou seja, erraticidade não tem, Kardec nos fala que não tem assim sentido de erro. Erraticidade é um período entre uma encarnação e outra. Então, quando voltamos ao plano espiritual, no desencarne, aos poucos, o que vai acontecendo com aquele espírito que retorna, ele vai abrindo-se a memórias da vida passada, da vida que ele retorna, como também de outras existências. Vai expandindo a sua consciência lentamente. E quando essa consciência se expande um pouco mais, ele recobra a lucidez, o domínio da razão completamente, ele faz um balanço existencial. E esse balanço existencial é muito narrado, até inclusive, antes mesmo de desencarnar. Na ciência, nas chamadas EQMs, que são as experiências de quase morte, os espíritos já vão fazendo, no leito ali, moribundo, alguns já em estado de terminalidade, vai revendo o que fez da própria existência. Vai passando como se fosse um filme, aquilo que fez de bom, aquilo que deixou de fazer, aquilo que fez erroneamente. E isso, gente, quando desencarna, é mais forte ainda. O espírito traz já uma consciência mais lúcida, mais expandida, para avaliar melhor o que construiu até o presente momento. E desta análise, muitas vezes, comumente, surge uma necessidade enorme de reparar aquilo que fizemos equivocadamente. O espírito não vai ter paz, não vai ter sossego, enquanto não reparar perante a sua própria consciência aquele passado um tanto sombrio. Ele vai sentir necessidade do progresso. Ele percebe naqueles espíritos amigos, superiores, ele percebe o quanto que ele precisa crescer. Ele sente aquela necessidade do desenvolvimento, mas como aquela ave frágil, com a asa um pouco defeituosa, ele não consegue alçar voos, e aí pede imensamente, do fundo do coração, a necessidade de uma outra oportunidade, da reencarnação, para que esteja no mesmo ambiente, muitas vezes debaixo de um mesmo teto, de um mesmo grupo de convivência, para reencontrarem os antigos
amigos ou companhias difíceis do passado, para poder trabalhar a sua pacificação. Porque o objetivo grande da vida é, como dissemos, o progresso espiritual, é a ascensão intelectual, desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento moral. Precisamos amar. Enquanto nós não construirmos esta asa de amor e de sabedoria, nós não temos paz interior. E só vamos alcançar esta paz interior fazendo, realizando, construindo o que não foi feito nas existências anteriores. Daí nos reunimos com entidades sublimes do plano espiritual. Nos preparamos e ali é tecido um planejamento reencarnatório com as principais diretrizes do que será a próxima encarnação. Este preparo na erraticidade às vezes demora anos. E ali são escolhidos aqueles espíritos que serão do nosso grupo de convivência. Uns simpáticos, uns espíritos amigos, que já fazem parte da nossa família espiritual, do nosso grupo de afinidade, do nosso grupo de afeto. Mas aí também, neste planejamento, nos acompanham estes espíritos com os quais tivemos as desilusões da vida e que aquilo passa a ser como se fosse um bálsamo para nós. Eu retornarei e eu serei capaz de amar. Eu serei capaz de perdoar. Eu serei capaz de me reconciliar. E isso será a minha paz consciencial. Elaborado todo este grande projeto de amor e luz, que é o planejamento reencarnatório, aí estamos de volta aqui num novo corpo. E como diz este capítulo do Evangelho, num outro corpo, o espírito milenar, porém um novo corpinho, que recebe a genética dos pais, porém o caráter, os pensamentos, as tendências, a personalidade é dele próprio, construídos ao longo da anterioridade, ao longo do passado de existências que já percorreu ao longo dos milênios. E é assim que diz Emmanuel no livro da Esperança. É assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para os resgate de velhas contas. E nesse cadinho esfervilhante de responsabilidades e inquietações, afetos renovados chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimentos, nos pedem a transformação. E reencarnamos, gente. E muitas vezes, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, ali encontramos aqueles que vão dar suporte a nós, pela afinidade já construída, para a continuidade do progresso. E também ali estarão os nossos desafetos do passado. E isso é identificado através da afinidade espiritual. É aquele pai mais difícil. É aquela esposa um pouco mais complicada. É aquele filho que deixa-nos
de cabelo branco. São as dificuldades que nós vamos ter dentro do nosso próprio lar. Mas como diz Emmanuel, é um cadinho esfervilhante, mas daquele cadinho pode gerar grandes ressonâncias de paz, grandes ressonâncias de alegria, por termos transformados antigos desafetos em amores das nossas vidas. Daqui vamos ter a consciência de que ninguém nasce num lar que não foi planejado. Aquela expressão que comumente um filho pode dizer, mas eu não pedi para nascer nessa casa. Pediu. Às vezes, não. Às vezes foi uma imposição do passado, da lei de causa e efeito. Querendo ou não querendo, é lá, que é o melhor para você, vai. Mas, das mais das vezes, tem a nossa assinatura do sentimento, requisitando esta oportunidade bendita de estarmos juntos, para nós nos redimirmos, não ficarmos para trás e prosseguirmos na nossa luminosidade do amor e da sabedoria. Então a gente pede sim, mas não é possível que eu tenha pedido consorciar-me com uma esposa, com um marido que eu tenho do lado. Será que não houve engano da minha parte? Não houve engano não. O teu marido é o melhor marido que a vida te oportunizou. A tua esposa é a melhor companheira que Deus colocou do seu lado para a ascensão espiritual. Aquele filho complicado e difícil, que requer de você doses extremadas de paciência, de ternura, tolerância e dedicação, é o melhor filho do mundo, que vai te trazer as bênçãos da esperança, para construir com ele os laços definitivos do afeto e da simpatia. E aí, gente, em todo esse processo, caímos neste lar, não, como diz, caímos de paraquedas, não, caímos acertadamente, naquela conjuntura, não somente familiar, mas a cidade onde vamos reencarnar, os pais, o casamento que vamos ter futuramente, mais ou menos a trajetória profissional que vamos seguir, tudo de uma forma muito bem concebida, analisada, estudada para o nosso melhor. Mas aí o espírito livre, como ele é, para pensar, para agir, para se comportar no mundo, ele vai ter o livre arbítrio para aquecer, para aceitar, para aproveitar aquele planejamento de amor, ou vai procurar de novo outros caminhos, vai deserdar o lar, deixar aqueles velhos compromissos do passado e, inconsequentemente, não tem como evitar, não tem jeito, volta de novo. Às vezes em consequências até um pouco mais difíceis, para poder retomar o processo deste desenvolvimento, deste crescimento. E assim, gente, Paulo, já preso, o apóstolo Paulo, tinha em Timóteo um filho espiritual. Os dois tinham uma afeição imensa. E Paulo tratava Timóteo como um grande filho do coração.
E Timóteo, vendo o mestre ali já cerceado na sua condição de divulgador, de semeador incansável da Boa Nova, estava um tanto aturdido, um pouco confuso quanto à trajetória a perseguir. E Paulo escreve uma carta a Timóteo e diz assim a ele: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a sua fé. Querendo dizer a Timóteo: Timóteo, filho do meu coração, se tu almejas, meu filho, levar o ensinamento do mestre querido à coletividade, o primeiro local onde a tarefa se inicia é dentro da própria casa. E com isso que nós podemos refletir que o planejamento reencarnatório, em nível de grande importância, encontra-se a tarefa dentro da nossa própria casa, de cuidar dos nossos, de zelar por este plano de crescimento dentro das nossas próprias edificações. É ali que está, gente, a nossa primordial tarefa, dentro das nossas próprias casas, para construirmos ali a paz, o amor, a alegria, a amizade, a harmonia, o bem-estar. Dentro das nossas casas é o início deste mundo bom que Jesus quer transformar a terra no reino de Deus. E este mundo bom, este reino de Deus, que será um dia terra, começa, em primeira instância, na nossa mais profunda intimidade individual. E a segunda instância, e a principal, começa na sociedade básica, celular, na célula da sociedade, que vai formar todo o conjunto, que se chama família. O mundo bom que a gente tanto quer, começa na paz dentro das nossas próprias casas. Ali que é a grande tarefa de todos nós, espíritos, espíritas, cristãos. Todo cristão tem por este alvo a implantação do amor dentro da sua própria casa. E prossegue numa citação também de Lucas, onde Jesus fala: e em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, a paz seja nesta casa. Era outra dúvida nesse momento que os apóstolos estavam. Jesus já havia sido crucificado. E em várias aparições depois da sua crucificação, Jesus ia norteando os passos de seus apóstolos e incitava-os benevolentemente para que pegassem a tarefa de semear o mundo bom através das boas ideias, das boas notícias trazidas pela Boa Nova. Cada um ia para um canto. E naquele tempo, um pouco assim, desprevenido, mas como que eu vou? O que que eu carrego? O que que eu levo? Não leva nada. A providência divina amparará os teus passos. Terás onde dormir, terás o de que comer, terás o básico para a subsistência, porque sempre vai ter um lar abençoado que vai acolhê-los. E a primeira coisa que
vocês, apóstolos, chegarão numa casa que os acolherão entrando. Primeira coisa, a paz seja nesta casa. Porque Jesus, em sua inteligência suprema, já antecipava o trabalho, que tudo de amor e luz, tudo no nosso planejamento reencarnatório de ascensão moral e espiritual, começa ali. Tem início ali, dentro das nossas próprias edificações materiais. E dentro dessas edificações materiais, ali está a nossa família, o nosso grupo de compromisso, o nosso grupo de comprometimento com a evolução, com o nosso crescimento espiritual. E fala Emmanuel, compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. É preocupação muito grande de cada um de nós trabalharmos para não faltar nada dentro das nossas próprias casas. Principalmente, geralmente, o homem incumbe-se dessa tarefa, de ser ali o provedor material daquele lar. E muitas vezes ele pode equivocar-se, achando que se ele coloca dentro de casa o sustento, ele já realizou tudo na vida. Não. Porque falta o principal, que é a sua tarefa de contribuir para o encaminhamento daqueles espíritos que estão sob a sua tutela, na condição de filhos queridos, a moralidade, a ascensão espiritual. A educação é o fator preponderante na sua tarefa de educação daquele espírito. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.